gente tenta estar presente em todas as assertividades e acertando, assim, buscando acertar no possível. E daí eu quero agradecer muito, eu estou muito honrada de participar com toda a equipe, com você principalmente, Weber, desse circuito. A gente se predispõe a se deixar ir pelo fluxo. E aí a gente está começando esse fluxo em um outro momento, né, que é o momento dessa exposição diferenciada, que está mesmo em forma de gratidão e celebração à comunidade de Alegre, às pessoas que estiveram presentes, às pessoas que mais proporcionaram a oportunidade do Corpo Rio ser desenvolvido, né, a partir de toda uma ideia de um rio que está presente entre nós há quanto tempo, né? E eu gostei muito quando você fala da questão de que não é um recurso, ele é a própria nossa existência. Nós somos os elementos da Terra, né? E quando a gente celebra um deles de forma tão assertiva, de forma tão sensível, creio que a gente vai resgatando muito aquilo que a gente vem perdendo nessa sociedade tão capitalista, né, e consumista. Então, eu só te agradeço esse momento, e tivemos que ter um pouquinho de paciência, né? Mas é normal, a tecnologia, a nossa comunicação cada vez mais procurando ser afinada e atingir um público maior. A gente sabe que aí, presencialmente, nós temos a honra de ter a Ziná e a equipe, né? E quem tiver que for chegando, mas vai, com certeza, atingir um público maior, né? A partir da gravação. A nossa comunicação, enquanto evolução humana, ela vem se desenvolvendo muito, sobretudo nas tecnologias. A gente tem que ter jogo de cintura para poder ir entendendo e ir caminhando junto, porque às vezes o ser humano cria e inventa coisas que nem ele mesmo dá conta, né? E é por aí que a gente pode estar dialogando mesmo como utilizar-se desses dispositivos, né, enquanto um ser performático, enquanto um ser de performance, um ser que se relaciona a todo momento com tudo na vida e se faz presente. E que o próprio corpo ele é também midiático, ele é uma mídia. Mas é importante, quando o Weber fala, que essa é uma das minhas últimas pesquisas que eu fiz que eu tive interesse de desenvolver esse pós-doc na minha em algumas questões que ainda relevante, que eu penso ser muito relevante, como que podemos entender e refletir sobre culturas que são marginalizadas, que são desvalorizadas, que não estão visíveis, mas que estão tão presentes e que nos dão tanta existência, né, enquanto brasileiro, enquanto capixaba, né? Não é à toa que o nome é Performance e Comunicação, Dispositivos como potencializadores para a arte e a cultura afro-capixaba. Você pode ir já colocando aí os slides, sabe, Web? A própria apresentação, já de cara, fala um pouquinho da minha jornada. Eu trabalho já há um tempo com arte e cultura, mais envolvida com o teatro, né? E o meu desenvolvimento enquanto pesquisadora foi com mestrado e doutorado com as pesquisas afro-brasileiras, buscando mesmo entender a cultura da ancestralidade com um diálogo com a contemporaneidade. Inclusive, eu trago aqui, vou até mostrar aqui, eu não sei se a Ziná já teve oportunidade de ter em mãos. Está dando para ver? Não? Oh. O que você fala, Sara? Vê o quê? É do livro. Livro, ah, sim.
Tá pegando a imagem de trás, engraçado. Eu tenho, Sara. Ah, que ótimo. Eu acho que eu mandei para vocês. Eu ia até mandar alguns para o Weber sortear depois, se ele quiser, para quem ele quiser. Depois você me fala se tiver interesse. Aí eu. Manda sim. Então, aí a partir do doutorado, eu fiquei com umas questões ainda, como sempre vai ter, porque eu entendo que pesquisa e estudo, a gente nunca fecha, né? A gente está sempre aberto, e ainda mais quando a gente se envolve com uma prática. Quando a gente está envolvida com comunidades, atualmente eu estou muito envolvida com a comunidade quilombola de Vargem Alta, que eu estou morando lá, e aí a gente fica curiosa de descobrir várias coisas, né? E também de estar engajado. Acredito que mais do que nunca a gente tem pautas que a gente não pode deixar passar enquanto responsabilidade de cidadãos. Né? A gente não pode deixar passar de uma vivência antirracista, a gente não pode deixar passar isso. E eu creio que é através da arte, da cultura, da educação, que a gente vai poder aprender e praticar, não adianta só falar, a gente tem que praticar. Eu costumo dizer que eu acordo a cada dia falando como eu posso ser melhor hoje, como eu posso ser melhor hoje nessas questões tão à margem, né? Como eu posso ser melhor e me comportar enquanto uma pessoa, por exemplo, né, que é onde eu invisto mais dentro de uma cultura e de uma educação antirracista, nas minhas relações com a minha família e por aí. E aí, Web, eu te peço para ir passando os slides. O que eu vou estar apresentando, então, são as últimas pesquisas, né, dentro do meu pós-doc, que eu investigo. Você já está passando o slide ou não? Pode começar a passar? Sim, a gente está na apresentação agora. Isso. Pode passar. Pode. Desenvolvimento da pesquisa. Isso aí. Uhum. Aí é que nós temos uma apresentação da pesquisa, né? Pode passar. Não, pode ficar na apresentação da pesquisa. Tá. Então, essa apresentação, quando eu falo que eu estou estabelecendo, gente, um campo dos estudos da performance e comunicação, é justamente para a gente levantar questões como que as nossas culturas e elementos afro, eu gostei muito quando o Weber fala que ele faz uma reverência e uma referência à entidade Exu, quando ele inicia, logo no início do trajeto da dança e da performance, em relação ao que ele se propõe de um corpo presente naquele lugar, e ele traz essa referência, ele busca essa bênção, que é tão bonito dentro da cultura afro-brasileira, que é tão forte, que existe, que persiste e que não precisa de uma literatura, mas que se comunica enquanto uma entidade, se comunica enquanto uma cosmovisão, enquanto um ser que vai além de tudo o que um capitalismo que nos aprisiona tanto representa. Então, a gente já fica muito feliz com isso, né, quando você escuta isso. E essa pesquisa, gente, foi justamente para isso, para me ouvir e detectar as pessoas que estão realmente trazendo essa essência, trazendo essa ancestralidade para diversas formas estéticas e de se comunicar e de estar presente, sobretudo num território específico que a gente demarcou, que mais adiante eu vou mostrar para vocês. Mas ainda falando de performance, é importante eu colocar aqui para vocês que a gente segue muito uma fala do que o Schechner, que é um dos autores que eu trabalho, Schechner é um teatrólogo, juntamente com o Turner, que é um antropólogo, eles trabalharam muito para desenvolver esses conceitos e afirmar
a questão do comportamento, das performances, enquanto cultura, enquanto arte, e aí eles falam dessa forma: performance marca identidades, dobram o tempo, remodelam e adornam o corpo, e conta histórias. Performance, você pode ter uma visão e uma análise e um entendimento de arte, de rituais, ou da vida cotidiana propriamente dita, né? São comportamentos restaurados, são comportamentos corporalmente experienciados, sabe? E que a gente costuma dizer que são experienciados uma, né? 2, 3 vezes, e você vai adquirindo identidades a partir daquele comportamento e do que significa as relações dentro de um grupo, dentro de um hábito e costume que você vai carregando dentro de uma memória, dentro de vivências, são as técnicas corporais que você vai restaurando dentro de um tempo e de um espaço que é próprio para desenvolver isso, né? Então, a gente pode ver performance como várias coisas. Dentro, os artistas, propriamente dito, enquanto performance, arte, tem uma relação muito mais contemporânea. Os rituais são mais dentro de uma cosmovisão em que você está mais preocupado trabalhar o sagrado, sabe? E a vida cotidiana, nós repetimos e fazemos performance o tempo todo, e que também são rituais, sabe? E que também são sagrados para a gente viver. Da mesma forma, a arte traz isso. E eu acredito muito que nós estamos num momento que tudo tem que ser junto e misturado. Nós não, a gente, nas categorias de estudo, costuma-se separar alguma coisa, sabe? Creio eu, para didaticamente entender determinados conceitos. Nós temos a performance arte, nós temos as performances culturais, performance rituais, as performances do cotidianos, a eco-performance, né, Weber? E aí, mas o que interessa para a gente, nesse momento aqui agora, o que mais me interessa é que as coisas podem acontecer e acontecem de formas que elas se dialogam. Então, de um modo geral, eu gosto muito de seguir esses parâmetros. Performance são comportamentos restaurados, seja ela em que área ou em que propósito ou sentido você queira dar. Mesmo que seja, por exemplo, num trabalho, eu estou fazendo um trabalho artístico de dança, mas você ali, você traz uma memória ancestral. Às vezes você nem tem muita noção do que é aquilo que você está fazendo, mas você está fazendo. Você traz ali uma memória, da mesma forma o ritual e o nosso cotidiano. E quando a gente divide, é para a gente abraçar uma causa. Então, eu acho interessante, quando você trabalha a eco-performance, por exemplo, você está trabalhando todo um conceito ecológico que está presente nas performances culturais, que está presente também nas performances, sobretudo na que eu venho me envolvendo, performance da cultura afro-brasileira. As performances da cultura afro-brasileira, elas não são separadas. Ou melhor dizendo, as culturas afro-brasileiras não separam o sagrado do profano, da arte, da beleza. Eu estou falando enquanto estudiosa, mas eu creio que a Zimar pode pode concordar comigo, enquanto praticante, enquanto brincante. E eu sinto muita saudade, me vem à mente um momento que eu pude estar lá, tudo é uma questão de oportunidade, né, Zima? E foi muito importante na minha vida conhecer o pai Antônio, a família, e depois acompanhar um pouco que eu consegui acompanhar, que a família desenvolveu tantas outras coisas bacanas. Há pouco tempo, uma aluna nossa fez uma exposição, foi aluna minha, a Tainá, lá na São Camilo, fez uma exposição maravilhosa, e ela é daí de Alegre, também
trazendo essa temática da cultura afro-brasileira que tanto me encanta. Então, eu creio que as nossas coisas estão todos juntos e misturados, mas, ao mesmo tempo, não é isso que a comunicação, que a mídia, que a sociedade como um todo vem colocando, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se engajar, a gente precisa entender que existem conceitos para definir determinadas ações e ver que as coisas estão acontecendo. A gente precisa, com certeza, valorizar, sobretudo, a fala de quem faz, é o que tem de mais rico, e procurar conhecer que existem pesquisas acadêmicas que o que está falando já está bem antes do que já se escreveu, e que as duas coisas podem se dialogar. Então, é esse caminho que a gente tenta traçar. E aí eu quero apresentar para vocês, diante dessas questões todas, que eu fui atrás, sobretudo entender como que estão essas performances, esses elementos tradicionais na comunicação como um todo. Aí eu apresento para vocês o desenvolvimento da pesquisa, né? Passa lá o slide, Weber. Está passando aí? Né? Então, Oi, vai aparecer aqui agora. Apareceu. Pois é. Então, o nosso grande objetivo, como eu fui para o departamento de comunicação da UFES, foi num período até da pandemia, eu fiz um trabalho muito de internet, de entrevista, conversando com as pessoas, da forma que a gente está conversando aqui, e aí foi a partir da plataforma também, deixei bem livre, divulguei na internet para as pessoas se inscreverem, mas a minha busca estava realmente atrás dos agentes que atuam no campo da cultura e das artes, na Grande Vitória. E queria entender como é que se constrói outras subjetividades que incorporam as referências discursivas, imagéticas e estéticas das culturas e das artes negras e afrodescendentes nesses processos comunicacionais e expressivos. E, de certa forma, em espaços diversos, sejam eles de quaisquer natureza, né? A minha intenção era entender como é que isso estava sendo conduzido, né? Como que se articula em qualquer nexo comunicacionais, né? E aí, gente, a gente teve o desenvolvimento da seguinte forma, né? Mantendo, a princípio, um momento exploratório, como questionário, entrevista, foi estabelecido numa plataforma Google Form, nós divulgamos na internet, deixamos bem à vontade, buscamos a plataforma de gestores e de produtores culturais que se inscrevem, né, que se inscreveram e que estão presentes na plataforma da Secult. E também buscamos imagens, vídeos, sites e perfis nas redes sociais. E foi esse caminho que nós fomos traçando para explorar como que estava esses gestores, esses agentes, utilizando-se do seu trabalho e com elementos da cultura afro, né? E aí, nesse momento, gente, a gente começa, então, da definição da revisão literária, e dentro da nossa pesquisa, dentro do nosso arcabouço teórico, nós utilizamos, a princípio, como eu já falei para vocês, trabalhamos com os estudos da performance, com os estudos da comunicação, e aí tentamos dialogar, nós trabalhamos também com o que eu já tinha feito, com uma historiografia da cultura negro-capixaba, enquanto comunidades comunidades do Caxambu, comunidades do Jongo, onde estão localizadas essas comunidades, nas comunidades quilombolas, que movimento tradicional e ancestral é esse. Então, tentei fazer essa comunicação e caminhei
para uma abordagem de uma questão mais dentro da sociedade como um todo, trazendo para o diálogo Fanon, que ele vai falar sobre a não alienação do negro, o que ele sugere. A princípio, ele fala da máscara branca no corpo negro em seus livros, né? Ele fala muito sobre isso, e tentamos discutir isso sobre essa performance, né? Dentro do comportamento expressivo, como comportamento restaurado, com Schechner e Turner, e dentro das territorialidades humanas e sociais, Dias e Ferrari também nos ajudou muito. Tem outra pesquisadora de performance que ela nos fala muito sobre o estudo da mídia, a importância da gente fazer esse estudo, estar na mídia, qual é a importância de a gente ter um documentário, de um site, né, um filme, a fotografia, documentar o trabalho de performance culturais, ancestrais, e colocar na mídia e se comunicar. E trabalhamos muito com o Silverstone, que é um autor, um teórico da comunicação propriamente dita, que ele foi muito interessante para mim, porque ele já abre assim de cara, né? A performance... A performance ela está em tudo, e mais ainda, ela está na comunicação como um todo. E aí que eu entendi esse conceito, ele é extensivo a quem até o criou, até a quem, e que espaço que ele desenvolveu, né? Como se ele ultrapassasse uma questão intelectual, né? A comunicação, gente, ela está presente para o homem, para o ser humano, para o sujeito existir. A partir do momento que ele se expõe, que ele define a sua presença e se mostra de diversas formas, né, no seu comportamento, na sua fala, na sua vestimenta, na relação com o outro, tudo é comunicação. Então, a própria comunicação, e até virtual, né, principalmente na atualidade virtual, ela é performática. E aí deu para a gente tentar, né, porque eu acredito que as pesquisas é sempre uma tentativa, tentar ir construindo um diálogo. Então, mais ou menos assim que nós desenvolvemos o nosso trabalho, sabe? E fomos caminhando dessa forma, né? E aí, como que a gente tentou também, né, sempre em tentativa, acertos e erros. Eu quis colocar uma nota que, para mim, foi bem interessante, como eu me permito ser um pesquisador, um explorador performático, então, muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho. A princípio, eu abri, né, o questionário, divulgamos, ficou bem à vontade, eu ainda não tinha definido o território. Mas quem vai me definir o território, eu coloco essas duas notas, foram as pessoas que se prontificaram, para quem eu fui enviando, que se prontificou a participar da pesquisa, e que se prontificou a responder e me enviar material de estudo. Então, o território dessas pessoas é que vai ser um território abrangente, que vai marcar, que vai representar, afinal de contas, nós estamos falando de comunicação, comunicação representa um território, representa um grupo. E outra coisa, o não vínculo a um coletivo também, gente, mesmo que por uma minoria, não foi um impedimento de artistas e agentes culturais que incluem em suas realizações as questões de culturas negras, étnico-raciais e as querelas da população negra. E aí vocês vão ver mais adiante, que eu vou mostrar um mapinha, vai fixar mais na grande vitória realmente, e conforme a participação é quem
se prontificou mais em estar presente nas pesquisas. Outra coisa que eu notei, que eu achei muito interessante, é a diversidade de profissões que eram apresentadas por essas pessoas, sabe? As pessoas, elas estão enquanto agentes culturais, enquanto artistas, mas também enquanto outros profissionais atuando em diversas frentes, e isso tudo vai carregando, né? E para mim também foi muito importante em que a pessoa, ela se autodeclarasse ser negro, de cor preta e cor parda, não era eu que tinha que falar, mas eles é que tinham que estar me dando esse retorno, e se realmente estavam a fim de participar desse meu mapeamento, né? E aí o estudo mesmo, né, e a autodeclaração do ser negro, da cor preta ou parda, dos participantes desse estudo, que nos promoveu a vivenciar intensas experiências de narrativas, de forma efetivas, porque a partir daí eu começo a ter um olhar com quem que eu estou conversando, com quem que eu estou falando, com quem que eu estou me relacionando e como eu posso estar vivenciando a experiência de que eles estão me passando. Então, nesse gráfico aqui, tem o gráfico, né? Vocês estão passando aí o slide, porque eu não estou vendo. O gráficozinho do... Tem o gráfico do... Vamos passar aqui agora. Isso, você passa aí o gráfico para mim, dos territórios que mais se prontificaram em responder. Nós tivemos uma boa participação da Grande Vitória, da Grande Vitória, Vitória e Vila Velha. É o primeiro, não é o primeiro gráfico. Território abrangente aos respondentes do questionário da pesquisa. Isso aí. Vitória, Vila Velha. Uhum. Isso aí. Isso, Vitória, Vila Velha e Serra foram os que mais se prontificaram a participar da pesquisa, depois vem Cariacica, Viana menos, Fundão menos e Guarapari também. E aqui mais embaixo, gente, nós temos aqui outro que eu achei muito interessante e que eu fiz questão, porque eu precisava demarcar isso e eu precisava de ouvir, né? As pessoas tinham que me falar isso, qual é o vínculo desses respondentes do questionário a coletivos ou a grupos engajados nas questões étnico-raciais e em questões da população negra na Grande Vitória. Por que isso? Porque, às vezes, a gente vem trabalhando com uma palavra, um conceito, que é o conceito de coletivo, de equipe, que muitas das vezes fica meio desgastado, né? E é interessante eu ouvir as pessoas, olha, eu trabalho sozinho, mas não é por isso que eu não estou engajado com as questões étnico-raciais. Então, eu estou entendendo que eu não preciso acreditar que aquela pessoa ela só vai se engajar se ela estiver fazendo um trabalho no coletivo, ou se ela estiver fazendo um trabalho em um grupo, e por aí em diante, né? Mas aqui, nesse outro gráfico das profissões, afirma-se mais isso, porque as pessoas elas estão trabalhando e afirmando as suas condições de engajamento e de posicionamento e de afirmação de ser negro em várias frentes, em vários setores. Como artista, enquanto escritor, contador de história, ilustradora, modelador 3D, produtor cultural e cinematográfico, professor de capoeira, psicólogo, empresários diversos. Então, isso tudo foi me dando uma abertura de olhar enquanto as nossas manifestações ancestrais e tradicionais, elas estão ali presentes e estão sendo significadas, representadas, sabe? Elas estão na prática, na performance de quem as afirma e de quem as expressam, né? E aí, para eu poder... Agora, a gente caminha, gente, para entender como eu comecei
a desenvolver uns tópicos para analisar melhor essa pesquisa. Você colocou aí os tópicos, que eu não estou enxergando. Depois das profissões, vem os tópicos. Aí passa aí das profissões, vai para os tópicos de análise da pesquisa. Então, começa, a princípio, de uma apreciação daqueles relatos dos participantes, que aqui eu já dei para vocês como dizem na atualidade, os spoilers, né? Como depois eu desenvolvi o artigo e a escrita. Por que eu estou dando de um modo geral como eu desenvolvi a pesquisa? Ainda não tem nenhum livro publicado, só alguns artigos. A princípio é mesmo como eu desenvolvi. E aí, essa apreciação dos relatos foi quando eu fiz aquelas primeiras notas, e aí eu vi a importância de eu utilizar desses gráficos, né? E aí, então, eu caminho com essa leitura, eu creio que é importante eu passar essa metodologia de pesquisa, e, ao mesmo tempo, é uma metodologia que ela é em relação com quem é que está participando da pesquisa. Ela se move, ela dialoga, ela não quer ser algo estatístico. Então, a gente faz uma leitura flutuante do material recolhido, uma identificação de possíveis conceitos nas narrativas dos respondentes. Foi a partir das narrativas que eu defino com que conceitos que eu vou dialogar. Como eu já passei alguns autores aí para vocês, os conceitos, a performance e comunicação seriam seria a base de eu entender esses dispositivos que se utiliza para estar presente nessa sociedade que nós estamos, né? Então, a partir daí, aqui cabe bem eu dialogar com o Scheckner, os seus conceitos de performance, né? Cabe bem eu desenvolver aqui uma ideia do que Fanon fala de alienação e não alienação. Então, fui mapeando essas narrativas, fiz um mapeamento das narrativas, fiz associação de ideias, a definição das dimensões analíticas no campo dos estudos da performance, da comunicação e das culturas afro-capixabas, que é o que me interessa, né? E suas variantes, como dispositivos potencializadores para a construção de outras subjetividades. Então, quando eu falo de outras subjetividades, gente, eu quero dizer que são propostas que esses agentes e essas pessoas, né, estão oferecendo para um público, para uma comunicação, de uma nova forma de estar presente, juntamente com uma tradição, uma comunicação, uma ancestralidade que lhe acompanha, de um saber que lhe acompanha, mas que está presente, e que tem uma força, e que precisa ser visível, sabe? E a prática, né, da performance, o comportamento restaurado, ela vai estar dialogando e ela vai estar presente, construindo novas subjetividades, trazendo para nós novas formas de sentir e de sensibilidade com essas produções. E aí, eu aqui vou apresentar para vocês, de forma assim, mais sucinta, né, que eu separei os meus tópicos em alguns títulos, e, a partir dali, os próprios pesquisadores, eles são referências minhas também, de citação, e dentro da citação dos meus respondentes, eu dialogo com alguns autores. Já colocou aí o primeiro tópico, né? Isso. Então, veja bem, o primeiro tópico, o primeiro envolvimento que era a minha questão, era do sujeito e ou coletivo com as questões étnico-raciais. Aí, gente, eu trago para vocês um posicionamento aqui. O meu posicionamento é de que, se preciso lutar para existir uma sociedade que não comporta a minha existência, significa
que vivo uma distopia, onde precisar lutar é um saco. Ser negro nessa sociedade é terrível. Entendo que preciso me emancipar cada vez mais, me conhecer minhas origens e fazer o que posso pelos meus irmãos e irmãs. Essa fala é de Will Killer da Silva Rodrigues. Ele é um produtor audiovisual. Então, nesse contexto, que eu fiz aqui a leitura para vocês, eu trago um diálogo que pode ser entendido e analisado conforme Fanon nos coloca. Um comportamento de resistência desviante. É um conceito que eu trago aqui na fala do Will Killer. É meio difícil falar o nome dele. Do processo que buscou essa resistência desviante, um processo que ele usou, né, enclausurar o povo negro pela atuação da colonização e escravidão. Eu achei que coube bem a gente falar aqui de sociedade, de escravidão, e colonização, né, que a gente sofre as consequências até hoje, e está aí, eu não preciso falar de estatística e nem preciso dar exemplos mais visuais, né, a própria fala do nosso participante aqui da pesquisa, o nosso produtor audiovisual, o da Silva Rodrigues, ele coloca que essa sociedade realmente é uma sociedade de necropolítica, que é um outro conceito que eu comecei a dialogar. Mas o que eu quis trazer aqui, o Fanon, porque o Fanon fala que, dentro desse colonialismo, muitas pessoas que estão à margem, e aqui no caso nós estamos falando de afrodescendentes, é necessário ter uma resistência desviante. Não é só ter só uma resistência e buscar existir, mas é uma resistência desviante. É você sair dessa sociedade que te prende, que te enclausula. Essa sociedade colonialista. A gente está lutando pela forma de colonizar o outro que existe, que está presente até hoje. Como eu disse para vocês, não é o caso da gente trazer estatística que mais com maior evidência, né, porque isso a gente tem aí a todo momento. Então, o nosso produtor aqui deixou bem claro essa questão para mim, né, como eu posso entendê-lo enquanto uma resistência desviante, dentro de um processo que buscou enclausular o povo negro, e que essa resistência desviante vem de uma parte tradicional e ancestral dos povos negros e afrodescendentes, e que a gente busca, que os povos buscam realmente para poder ter força e ter potência de seguir em frente. E mais ainda, pode passando os slides, tem a fala de de Congo, presidente da banda musical Companhia Cumbi. Ele é até de Cariacica, o mestre Ezequiel, uma gracinha ele. E ele fala assim, levando a cultura e formando grupo de Congo com alunos especiais para mim, mestre Ezequiel, é um prazer. E gosto do que faço. É um legado que foi deixado de pai para filho. Meu pai, né, o mestre dos mestres, mestre Prudêncio, mestre Prudêncio, que foi um guerreiro na área da cultura. E aí, gente, a essa fala eu ainda trago outro teórico, que é Leda Martins, quando ela fala do tempo espiralar. A gente acha que a gente vai nessa nossa sociedade, que tudo é nessa sociedade, né? Não é, a gente não só acha, a gente vivencia uma sociedade que
tudo é líquido, que tudo se perde. Mas o exemplo aqui que nós temos, e aqui corrobora com a fala de Martins, é que o tempo que a cultura negra, a cultura afro nos coloca é um tempo espiralar. Nós vamos ao passado, nós vamos ao presente, nós estamos no presente e vamos a um futuro dialogando com todas as nossas questões tradicionais e ancestrais, para estar presente e para ser resistente, e trabalhar todo uma forma de não ser alienado. Nós não devemos ser entendidos, não devemos entender o negro nunca, nem a cultura afro alienada a uma cultura capitalista, a uma cultura da nossa sociedade contemporânea. De forma alguma. A presença da cultura afro-brasileira, da cultura afrodescendente, da cultura afro-capixaba e da arte negra, dessa potência dentro de uma performance tão resistente, está presente e se comunicando aqui em vários espaços. E aí, no tópico 2, o que me interessava era a performance propriamente dita e a presença. Então, quando eu questiono isso e pergunto sobre isso, Clésio Júnior, que é um fotógrafo e figurinista, membro da Associação Cultural Andora, me responde: frequento o candomblé há quase 15 anos e me iniciei há quase 12 anos atrás na Nação Queto. Desde então, tenho tentado focar nessas referências nos trabalhos artísticos e culturais que desenvolvo, seja na fotografia, na moda, no figurino ou na dança. Provavelmente a área que consegui maior contribuição na disseminação dos saberes através das danças dos orixás, que tive a oportunidade de ministrar diversas oficinas e permaneço em pesquisa nessa área. E aqui, gente, mais uma vez, eu afirmo os princípios da performance e performatividade no conceito de comportamento expressivo e restaurado de Turner e de Schechner. O que ele quer nos dizer com isso, gente? Esses comportamentos, eles são restaurados, que vêm da nossa memória, a memória corporal, a nossa memória de emoções, o valor, é uma presença física, é uma presença emocional, né? E aí ele traz para várias oportunidades, e ele o interessante é que ele aqui ressalta as danças dos orixás, que ele traz, e aí ele desenvolve essa nova subjetividade, mostrando o valor das estéticas, dessa estética afrodescendente, estética afro-brasileira, afro-capixaba, dentro de uma cultura muito específica e muito bem elaborada, com todos os seus refinamentos. Então, esse tópico eu deixei especificamente para eu pensar um pouco sobre isso, né? Vai passando o tópico aí para mim, que eu não... E aí, gente, nessa linha de reflexão, esses sujeitos estabelecem suas performances a partir de técnicas corporais, né, e tradicionais, que é o que eu estava falando aqui. E nesse momento, uma coisa que eu acho que eu não posso deixar de falar, né, até anotei aqui, são essas conexões de presença são estabelecidas numa proposta de promover a alteridade, que é muito desenvolvida dentro da comunicação. É preciso a gente estar no lugar do outro, é preciso a gente entender diversas propostas, né? O nosso trabalho, aí o Maicon, ele é um teatrólogo, se der tempo a gente ainda passa os videozinhos, tá? Sobretudo do Maicon, ele é um teatrólogo, ele é formado na Unirio, e ele traz todas as questões da ancestralidade, tradição da cultura afro, da cultura negra, para o seu trabalho aqui no Estado. É muito legal o trabalho dele. Então, ele me responde assim: nosso trabalho é uma tentativa de retirar o espectador do seu perímetro social
e os colocando no contato com outras tradições, costumes e modos de vida, iniciando uma dinâmica em que o espectador relaciona a sua realização com o outro. E ele se pergunta reflexivamente pelas verdades um dos outros, ou seja, é uma oportunidade de você ter um olhar aberto e expandido para uma outra forma que lhe é negada. É negada na escola, é negada na nossa cultura como um todo, por mais que a gente sabe que está ali toda a contribuição do nosso povo negro, do nosso povo da nossa cultura afrodescendente, a gente nega. A gente nega enquanto uma proposta curricular, enquanto uma proposta política, sabe, de sociedade, e o nosso desejo é que a alteridade seja realçada nesse sentido. Aí, passando aí os nossos tópicos, nós vamos para o tópico 3, que é o espaço e interação, e aí, enquanto uma pesquisadora na comunicação e territorialidade, eu achei bem interessante a fala da Nusa Brício, que ela é uma professora de arte e atuante no movimento negro, que ela fala: sou nascida no morro, faço do morro meu ethos permanente, construindo elos sensíveis com o mundo que me cerca. Então, é ela fazendo conexões com outros diversos territórios, ela afirmando o seu território. E aí eu não vou ficar mais lendo esse tópico, não, porque acho que essa professora já falou bem, eu só vou estar falando. E nesse tópico, então, coube refletirmos sobre o corpo como espaço habitado e compartilhado. E eu entro um pouco, não adentro muito, na professora Helena Kartz, que ela traz um conceito de corpo-mídia. Então, a partir do momento que a gente entende esse corpo-mídia, performática, comunicativo, todo o território, ele tem que ser respeitado, ele tem que adentrar a uma questão de valores, de olhares e de sentido. Passando para o próximo tópico. O próximo tópico, gente, a gente já caminha nas nossas... São várias reflexões, né? A gente já caminha para um lado mais da comunicação, quando eu tenho quando eu trago aquele recorte daquela respondente falando do seu território enquanto divulgador do seu trabalho e conexão com outros territórios, e que eu entendo um corpo mídia, a gente questiona como que essas produções artísticas, essas produções culturais estão na mídia, como elas têm uma representatividade, como? Que é a nossa questão, que é o nosso outro tópico, né? E aí, eu tenho algumas respostas aqui que eu trouxe. A Amora Oliveira, artistas atuantes nos coletivos, ela coloca para nós, olha, estamos sendo reconhecidos, sim, e valorizados, sim, sendo convidados por municípios de culturas brancas, achei muito interessante quando ela coloca isso, sabe? Onde levamos a nossa arte e todo o talento, ritmo e energia de uma cultura de negro, os contagiando e os levando a entender, respeitar e querer fazer parte de nossa cultura. Você vê que nós estamos ainda nesse caminho, né, que parece ser ainda longe de entender como a gente tem que respeitar o outro e valorizar o outro, cada um com as suas especificidades, particularidades, e mais que a gente coexistem, que a gente junto pode compartilhar e desenvolver outras subjetividades, outras estéticas. Por isso que eu estou sugerindo que é uma estética afro-brasileira, melhor dizendo, afro-capixaba, que está aqui presente nessa potência desse povo capixaba. Mas ainda eles falam que, pode passar o tópico, que ainda a gente precisa de muita ética na mídia, que ainda falta muita gente da mídia capixaba valorizar
A gente não tem muito acesso, né? Como coloca Carlos Henrique Januário, ele é Iadoacolê, Ilhominida, Casa de Candomblé. É utópico essa relação mídia e um produto, nenhum produto colonial ligado a facções de culturas dominantes, intolerantes e racistas. Eu achei muito interessante da forma que ele colocou, não quer passar paninho quente. Eu achei interessante porque ele faz uma abrangência de uma forma que é muito real, verdadeira e realista. A mídia, como um todo, ela mantém todos uns princípios coloniais. A gente precisa decolonizar, decoloniar, melhor dizendo, a mídia. A gente precisa decoloniar a mídia como um todo, os sistemas de comunicação. Ela tem um formato muito ainda voltado, ele coloca assim, a facções de culturas dominantes. Isso aí foi muito forte para as minhas análises, sabe? E ainda o Erlon, que é psicólogo, fala o empoderamento e a não alienação do negro numa sociedade midiática fica esclarecida na fala, né, do Erlon. Ele fala bem assim, buscamos a otimização de todos os meios midiáticos possíveis, buscando alcançar a maior quantidade de pessoas e passando a mensagem. É isso, gente. De um modo geral, é o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Nesse momento, eu sugiro, quem quiser, estudar mais um pouquinho sobre Taylor. Taylor é uma pesquisadora, Diana Taylor, né, uma pesquisadora dos estudos da performance, é onde eu faço todo o meu trajeto teórico, e ela tem pesquisas muito interessantes da qualidade estética, performática do que é gravado, filmado, documentado. E a gente precisa entender que não vai perder, muita gente fala que vai perder a originalidade das culturas tradicionais, das culturas ancestrais, dos rituais, que é um conceito de folclore estagnado, mas não é isso. A gente está presente, é a nossa presença que conta, né, Weber? A gente está construindo subjetividades em relações com diversas culturas e tem que trazer próximo a gente, tem que trazer visibilidade a quem não tem. Então, é isso. Eu acho que agora a gente fecha aqui nas considerações finais, do último slidezinho, sabe? As considerações finais, quem quiser dar uma lidinha aqui, mas, de um modo geral, se alguém quiser ir lendo aí enquanto eu estou falando, de um modo geral, é isso que eu acabei de dizer, que é muito importante a gente entender como é urgente a gente se engajar e estar buscando essa presença de representatividade na mídia, na comunicação de um modo geral, das culturas afro, sobretudo afro-capixaba. Não sei se vocês já ouviram falar que o Espírito Santo não tem identidade, que o Espírito Santo, que nós aqui capixaba, nós nos consideramos europeus. Em Vargem Alta, então, eles se consideram, o município considera a Suíça capixaba, não sei se vocês já ouviram falar nisso. E isso é algo muito, que me preocupa muito, sabe? É a gente repetindo todo um discurso colonizado, sabe? Um discurso eurocêntrico, as festas que nós temos na mídia e que são divulgadas são as festas alemãs, as festas italianas. Nós temos muitas festas, nós temos um acervo maravilhoso de festas tradicionais, a Ziná está aí para me dizer. Nós temos, se eu pudesse, eu ia estar em todos, e eu creio que a gente tem muito que aprender com a tradição, com a ancestralidade, com as pessoas mais antigas e com os jovens que estão trazendo isso como dispositivos
de produção cultural e artística. As suas performances, elas são baseadas nessa memória, são baseadas nessas performances e técnicas corporais que traz para a gente os elementos da cultura afro-brasileira. É nesse caminho que eu venho fazendo as minhas pesquisas, e conversando até com o Web, eu gostei muito quando ele fez a abertura, eu senti muito a presença de elementos da cultura afro no trabalho que ele fez. Ele já traz aqui para mim que quando ele começa naquela cachoeira Exu, eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu me percebi ali, me banhando nessa sabedoria, né? Eu não sei se vocês aí da equipe, o Weber... Então, a gente está caminhando nessa vertente, e pouca coisa, o que eu posso dizer mais, que são experiências que eu estou buscando, de forma de trabalhar um engajamento dentro de uma responsabilidade do alto do meu privilégio, sabe, do meu privilégio branco, vocês podem olhar aqui, que a minha cara não nega, e esse privilégio e essa minha oportunidade de estar aqui falando, que eu falo para vocês, que é esse meu direito de fala, sabe? E é esse meu direito de resgate de uma identidade que vai nos firmar, que nos vai trazer potência, sabe? Enquanto um povo que compartilha suas potências, sobretudo. É isso, e eu estou aí nesse caminho. Eu gostaria de mostrar algum VT, não sei se vai ser possível, de alguns contatos que eu tive de trabalho em Vitória, não sei se vocês conhecem, do Emaranhado, do Grupo Emaranhado, uma peça de teatro, é uma reportagem que fizeram sobre do Emaranhado, acho que É o Emaranhado, né, Sara? É esse VT que você quer que a gente passe, né? Seria, eu acho que eu te enviei uns 4 VTs, né? Não sei como é que é, se vocês querem conversar. Não, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar esse VT e depois a gente conversa um pouco mais, assim, abre para quem quiser pergunta, quiser comunicar alguma coisa relacionada à sua comunicação, né? Falar alguma coisa, te dar um feedback também, né? Isso aí, escolhe algum desses VTs, ou se der para passar todos, porque todos é nessa linha que eu identifico e que eu trago mesmo para o meu arquivo e para minhas observações e reflexões de elementos afro nas produções afro-capixaba, né? E em teatro, em cinema, e tem um trabalho de instalação, que é de artes plásticas, e um menino de rap, que é da música. A Ilha de Goré constrói toda a narrativa sobre a ancestralidade do povo preto. A peça é inspirada no livro de mesmo nome da escritora Kiuzan de Oliveira. O diretor do espetáculo explica que a adaptação foi pensada na finalidade de apresentar elementos da cultura afro ao público infanto-juvenil. As danças. Esteticamente, eu trabalhei com samba reggae, porque é muito importante a gente falar das danças pretas e entender que as danças negras elas não são uma só, elas são várias. Então, para segmentar nesse trabalho, eu trabalho com o samba reggae, eu trabalho com a dança de 3 orixás, Oxum, Iemanjá e Ansan, e trabalho com a pesquisa que eu venho desenvolvendo no mestrado, que é uma pesquisa de procura do movimento de uma estética negra brasileira na dança, na qual eu venho trabalhando. Eu tentei aplicar essa pesquisa ainda que não tem nome, porque ela é um processo, mas eu trouxe um pouquinho dessa minha pesquisa também
para a estética dessa dança. Então a gente pegou o samba reggae, os arquétipos das orixás femininas, e essa pesquisa que eu venho trazendo, pensando nesse movimento próximo do chão, terreno, e construímos a estética da nossa dança. Agora, pensando para as crianças, a gente trouxe músicas que levantassem o astral delas. E também trouxemos muitas mímicas corporais, sabe? O corpo de um peixinho, o corpo do mar, o corpo da água, para que a criança também pudesse se identificar. E trouxemos alguns arquétipos do funk, né? Porque eu acredito que o funk está muito enraizado nas crianças pretas, nas pessoas pretas, que faz muito parte da nossa cerne, assim. O espetáculo tem duração de 50 minutos e conta a história de Kika, uma menina brasileira que faz uma viagem à ilha de Goré, no Senegal. Com 6 artistas em cena, o espetáculo utiliza de danças e diálogos para promover a cultura dessas duas nações. A principal importância dessa obra de Mark Banha e de Goré é que as crianças pretas elas reconheçam no espetáculo estéticas que estejam familiarizadas com o ambiente delas. Pessoas pretas em cenas, mulheres pretas em cenas, a música preta em cena. E, além disso, trazemos arquétipos de um panteão afrodiaspórico. Trazemos as vestimentas das orixás, trazemos os cantos das orixás, trazemos o abebé, que são estéticas de uma metafísica da afrodiáspora. A figura da Mãe Mar, uma divindade negra, é retratada na peça como um elemento principal, o oceano que une os dois países. O azul vibrante, as expressões, cativam a atenção do público. A Leia é a atriz que dá vida à personagem. Ela se diverte com a reação das crianças. Quando a gente fala diretamente, olhando nos olhos dela, falando dessa história, que vem dança, que vem texto, ela se sente assim maravilhada. A gente sente no olho dela. Tem um texto final que eu peço para falar junto. Antes mesmo já estava com o texto falando. Eu falei, não é possível. É muito rico, muito, muito rico. Para a atriz, é gratificante sentir que as crianças se veem representadas dentro do espetáculo. Quando a gente fala para uma criança que você é linda, seu cabelo é lindo, sua cor é linda, e ela pode ver um penteado, assim como o meu, o outro penteado de coquinho na peça, sabe? Traz um empoderamento. Ela está ciente de que ela tem o seu lugar e que ela pode ser o que ela quiser, e que ela é forte e que ela pode ser tudo. A cor, a raça é linda. Participar do espetáculo foi um desafio para a bailarina Beatriz. Ela conta como a adaptação ajudou a recuperar a própria ancestralidade. Forçam muito isso aqui, a gente aprende muito, a gente enfatiza muito isso aqui. É o que a gente acaba não olhando assim tanto. Então, estar com eles aqui foi um momento de estudo, foi um momento de descobertas também, e foi muito importante para mim, assim, como pessoa. Em cena no mês da consciência negra, a peça infantil se torna ainda mais representativa. Estrear no mês da consciência negra, estrear no Mucane, isso para nós do Coletivo Emaranhado é um marco de resistência, né? Porque nós estamos podendo trazer crianças que nunca visitaram o Museu do Negro, que não sabiam da existência do Museu do Negro, meninos e meninas pretos e pretas que nunca tinham ido ao museu, e quando vem ao Museu do Negro, e quando assiste o espetáculo, é um espetáculo que pensa a estética preta. Então isso para mim é um marco de resistência, um marco de sabedoria, um marco de conhecimento. Então estar aqui, inclusive no dia 20 de novembro, dançando esse espetáculo para crianças, para a gente é um processo de fortalecimento da nossa história. É isso. Com esse vídeo você termina, Sara? Eu acho que esse vídeo representa muito. Se depois se a Ziná, por exemplo, que está aí, vocês aí, se interessar, não sei se precisa. Esse outro é sobre, não sei se você conhece, o Castiel, Castiel brasileiro, como que é o nome? Esqueci o nome agora. Mas ele fala do quarto de cura, ele faz um trabalho de instalação
Ele não, ela, né? Ai, desculpa. Ela, Castiel. Eu acho que não precisa, não. Podemos conversar sobre. Mas pode procurar na internet depois para ver. Tem o outro menino também, que agora eu não me lembro o nome. Deixa eu ver se me lembro. Podemos conversar um pouquinho. Então, Castiel Vitorino, brasileiro. sim, conheço. Você conhece, Weber? Sim. Então, se quiser ouvir, agora é um pedacinho sobre o documentário, um pedacinho do documentário, né? Vamos assistir, então. É muito legal a fala dela, desculpa. Várias vezes. Então, durante toda a minha graduação em psicologia, eu aprendi que a cura não existe. E eu só fui desaprender quando eu sobrevivi a um pensamento suicida em 2017, eu acho. E desde então tenho pensado que é cura, porque eu só consegui sobreviver depois que fui conversar com pessoas semelhantes a mim em identidade e experiências de vida que afirmam cura, ou seja, meus avós, as amigas da minha avó e tudo mais. E daí, em novembro de 2018, recebi um convite de uma pessoa muito querida para montar uma experiência instalativa em sua casa. Quando criança, eu visitava essa casa inúmeras vezes para ensaios da banda de Congo Viramundo, na qual eu fiz parte até a minha adolescência. E essa casa localiza-se na Fonte Grande, uma região marcada por aquilombamentos desde o século XVI, sendo alguns deles produzidos pelas minhas famílias paterna e materna. Eu morei na Fonte Grande até meus 15 anos e foi neste território que decidi criar a segunda experiência Quarto de Cura, né? Essa experiência que caracteriza-se com uma situação estética clínica a favor da saúde mental de povos subalternizados, povos marcados pela experiência da necropolítica mesmo. E montei esse quarto de cura dentro da casa do meu mestre de Congo, Renato Santos. Renato é um mestre de Congo, é um mestre da vida, é bailarino, é banto, e criei essa imersão dentro da casa dele, no qual, aos modos clínicos e macumbeiros, eu agendava, né, pessoas e possibilitava que elas fossem lá me visitar. Fiquei lá durante 31 dias e nessas semanas criei diálogos com as memórias das vidas que compuseram e compõem aquele local e investiguei estratégias de sobrevivência e produção de saúde para essas pessoas que tiveram que produzir sobrevivência de um modo contrário àqueles esperados e autorizados pela psicologia, pela medicina e por esses saberes médicos, né, estatais e capitalísticos. Então, pessoas macumbeiras, benzendeiras, curandeiras, profanáticas e por aí vai. Foi um exercício de imersão, de arte, de macumbaria. Foi uma produção de uma imersão na vida mesmo, né? E eu sobrevivi. E eu continuo sobrevivendo. Então, a Castiel tem um trabalho bem interessante, que ela traz essa ancestralidade, né, da vivência dela na Fonte Grande, dentro dos terreiros de Umbanda, no próprio Congo, e que eu acho maravilhoso, fantástico o trabalho dela. Ela é psicóloga, estudiosa. Ela não fez parte da minha pesquisa, mas o trabalho que tem dela disposto na internet me inspira muito,
a pensar essas novas subjetividades, a pensar como que se coloca essa estética de forma com uma autoridade, né, tão presente, para a gente decolonizar mesmo o pensamento, decolonizar o olhar. O trabalho dela e do Maicon, para mim, são umas referências bem interessantes. E tem esse daqui, esse que você está colocando, rap com poesia, ele faz um trabalho sensacional também nos ônibus. Ele é o... Deixa eu ver o nome aqui, dá licença. Eu não me lembro agora. Deve ter o nomezinho dele aí. É o Poeta da Silva. Ele faz rap com poesia. Bilhões é o dinheiro que entra no bolso dos políticos e da presidência. Rasgam o gogó pra falar do Brasil, que a fome por aqui evaporou, sumiu. Pra eles é fácil, pois vivem com o bucho cheio, enquanto o outro lado sofre com preconceito. Vejo pessoas caminhando rumo ao seu destino, mas eles me ignoram, me veem como lixo, deitado no chão, embrulhado com papelão. Aí quando a chuva vem só tenho duas opções: ir pro viaduto e a enchente me levar, ou ir pro hospital e o segurança me expulsar. Chego a me ajoelhar e a chorar, de barriga vazia nesse mundo que Deus dá. Igual a qualquer um, tenho carne e ocidente, não sou diferente, não, também sou gente. Igual a qualquer um, tenho carne e ocidente, não sou diferente, não, também sou gente. Igual a qualquer um, tenho carne e ocidente, não sou diferente, não, também sou gente. Igual a qualquer um, tenho carne e ocidente, não sou diferente, não, também sou gente. Ninguém me oferece o pão, um copo d'água ou até um cobertor pros frios da madrugada, mas faço o que posso, nas ruas me arrasto, puxando meu carrinho pra cima e pra baixo, porque trabalho é trabalho, não importa a função, se é advogado ou catador de papelão. Fiz a prova do Enem pra ir pra faculdade de catador de latinha, flanelinho engraxado, e vivo na selva de pedra, terra de bicho feroz, que pros políticos não tem título, não tem voz, pra outros adrenalina vai a mil. Uma pedra na latinha virou fumaça e ninguém viu. Quando o dinheiro não dá, a noite vira no sinal. Uma pedra, 10 real, e na mente fatal. Igual a qualquer um, tenho carne e ocidente, não sou diferente, não, também sou gente. Igual a qualquer um, tenho carne e ocidente, não sou diferente, não, também sou gente. Igual a qualquer um, tenho carne e ocidente, não sou diferente, não, também sou gente. Igual a qualquer um, tenho carne e ocidente, não sou diferente, não, também sou gente. E o órgão mais frágil do corpo é o coração, é o que carrega dor, amor e solidão. O castigo vem de cima, a gente paga aqui embaixo. Lá é caviar e aqui é o bagaço. 25 de dezembro, pro mundo é festa, pra mim é só mais um dia de fome e miséria. Carrego a vida sem rumo e sem destino. Meu sonho é ter uma casa, um emprego fixo. Doença que é mato, pra pegar é muito fácil. Dengue, asma, HIV, febre do rato. Na rua a gente vive, na rua a gente morre, porque o nosso plano de saúde não cobre. O da Silva, ele faz um trabalho muito legal em escola, ele foi um dos participantes da pesquisa, o nome dele estava ali, ele faz um trabalho muito interessante, distribui as poesias dele nos ônibus, sabe? E, para mim, foi muito importante conhecê-los, esses trabalhos, os três ali até agora, trabalhos que eu não conhecia, né, nesse meu trajeto, então eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. E esse último, até que é bem pequenininho, que é um teaser do filme Guri, que eu acho que o Weber já conhece também, que é do Adriano. Inclusive, o Adriano, ele é mestre em comunicação, lá no próprio programa que eu fiz o trabalho, ele foi uma gracinha me ajudando na pesquisa, e ele fez um trabalho que, para mim, eu achei sensacional, trazendo... não, o Guri não foi? Não foi o Guri. Sara, parece que não veio. Mas aí o Guri é fácil, eu não vou enviar agora não, né? Que agora já tem...
Não, tá ótimo. Até já estamos com o tempo no limite. Então, o guri, só para dar um spoilerzinho assim, dá para procurar na internet, mas eu acho que só tem mesmo teaser, por conta de ele deve estar levando ainda em festivais. O Adriano é um diretor, roteirista negro, né, pesquisador, se não me engano, ele agora está na frente da Associação de Cinema Capixaba, não é isso, Elba? Você sabe me dizer? Se não me engano. E aí, ele fez um trabalho que eu achei sensacional, além de trazer a temática da infância, né? Ele traz a temática do cabelo e traz os ancestrais ali presente, na presença do preto velho, né? Conduzindo todo esse roteiro. Eu achei sensacional o trabalho dele. Para eu entender como é que está essa questão. E é isso, gente. Eu fico muito feliz na minha pesquisa de ter encontrado pessoas tão potentes e trabalhando, e eu entendendo enquanto um trabalho de performance mesmo, em diversos territórios e em diversas mídias, trabalhando dentro de uma comunicação diversa e trazendo essas possibilidades de múltiplas, né, subjetividades e demarcando uma estética que não é colonizada, demarcando uma estética que aqui a gente vai chamar de uma estética decolonial, que eu aproveito esse momento para também traduzir o Corpo Rio como uma estética totalmente decolonial. Eu só tenho que dar os parabéns para os meninos trabalharam de forma fantástica, né? Que traz essa relação com o Rio, essa dança que ela é promovida pelo sentimento e por uma subjetividade que o Rio Itapemirim tem ali de memória, né, suas fraquezas, sua beleza, a sua falta, o seu enchimento. Então, é só mesmo porque, quando eu trago a minha pesquisa e quando o Heber me convida para falar sobre a minha pesquisa de performance, e dentro mesmo dos estudos da performance, mais ainda das performances culturais, fazendo um diálogo com as performances artísticas, e eu apresento a minha mais recente pesquisa, e eu também, como uma pesquisadora performática, que eu vou adentrando a todas essas situações, e aí eu me encanto com o trabalho Corpo Rio, e é isso. Eu quero dizer para vocês que é realmente um trabalho decolonial, um trabalho que não é alienado, e como esses vídeos aqui eu quis trazer para vocês para realmente confirmar, nós estamos aqui com um grupo e com uma produção excelente de pessoas que não precisam nem de teoria, eles estão fazendo na prática um trabalho decolonial, um trabalho não alienado. Todos estão falando enquanto uma performance artística, mas uma performance social, sabe? Que toca na ferida da necropolítica. É isso. Sara, obrigado. Você falando aí, né, me levou a pensar sobre o que é central mesmo em Corpo Rio, né, que é a imersão, né, e a imersão foi uma palavra que foi tocada, que foi falada aí por um desses artistas que você trouxe como referência, né. Corpo Rio fala muito disso, né, Corpo Rio aconteceu muito por conta da busca dessa imersão com esses ambientes, né, da busca de fazer com que a gente dançasse junto com esse ambiente, né, junto com esse rio, junto com essas outras realidades que acontecem que às vezes a gente não se dá conta, né, nesse sistema que a gente vive, que muitas das vezes a gente não se dá conta mesmo, né, dessas
dessas outras realidades, né? Principalmente dessas realidades ligadas à natureza, ligadas às outras espécies, né? A gente está num momento de crise muito por conta dessa nossa perspectiva de estar sempre agindo de acordo com esse sistema, mas sempre também só considerando a nossa perspectiva, né? Não conseguindo olhar essa perspectiva das outras espécies, essa perspectiva do outro, né? Da natureza também, que é a gente, né? Que faz parte da gente. E essa questão da performance, né? Quando eu trouxe essa proposta de trazer vocês como palestrantes, né? Você, as outras palestrantes também convidadas que vão participar nas outras cidades, trazer um pouco desse conhecimento do que a performance traz de entendimento da nossa ação no mundo, né? Porque a performance, como linguagem da arte, né, ela vai trazer justamente essa possibilidade de ação, né, da arte como ação, né? E a gente, a performance, quando a gente fala de performance arte, né, a gente vê que ela surgiu no momento onde a questão era aproximar a arte da vida, né, era trazer todo esse questionamento de uma arte que se aproxima da vida, não uma arte que se distancia, né, não uma arte que está numa galeria, não uma arte que está distanciada, né, mas a performance surgiu nesse contexto, né, de se aproximar, né, e a intenção principal é difundir isso, né? Essa possibilidade da gente, por meio da arte, agir, né? Da arte modificar muito da nossa ação no nosso cotidiano, né? Da arte estar cada vez mais próxima da gente, né? Da arte modificar a gente enquanto sujeito, né? Enfim, eu te agradeço também a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando a sua generosidade, né, a sua pesquisa, né, aquilo que você tem aí se dedicado, e com certeza trouxe várias questões, assim, para poder pensar mesmo o próprio Corpo Rio, né, dialogando aí nessa perspectiva que você traz de entendimento da performance. Enfim, eu vou ver se alguém tem alguma coisa para trazer também para a Sara, assim, se teria alguma pergunta, ou se alguém quer dizer alguma coisa a mais, senão a gente vai encaminhando também para a finalização. Queria me desculpar que eu cheguei um pouquinho atrasada, Sara, mas peguei as últimas, assim, o final do seu raciocínio, mas um prazer estar aqui com você. Eu me chamo Cláudia, sou da Casa da Cultura aqui de Alegre. Oh, prazer, prazer. Já estive aí algumas vezes. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Eu conheci a Sara, tá, gente? Zimar, Caxambu do Horizonte, há não sei quando. Ainda ela bem. fez. A gente faz questão de esquecer umas datas. Ela veio fazer uma pesquisa, um trabalho referente àquele livro que ela mostrou e fez um vídeo, cara. Quando eu vejo aquele vídeo, eu percebo que começou muita coisa naquele tempo, né? O pai Antônio tinha saído da Fazenda do Horizonte. Isso. E ele ficou sem território e ele foi morar numa casinha pequenininha em Celina, cedido para Nora. E a gente ia lá fazer as reuniões, fazia a festa, fazia tudo naquela, uma varandinha pequenininha. Eu lembrando, de vez em quando eu vejo o vídeo. E a partir do momento igual aquele que você fez, aquela conversa, fez o registro, né? Que para a gente rever, que é muito importante, você falou, a partir desses jovens que mantêm vivo seus mais velhos, um desses registros que você fez é importante que a gente passe para os nossos jovens agora. Fez um vídeo, gente, legal. Ai, gente, agora eu não lembro onde está, mas é porque é muita Camerambola. Está num blog. Isso aí, gente. E Caxambu do Horizonte, né, vem se fortalecendo a partir de pessoas igual a Sara, que faz esse registro para a gente e dá visibilidade a um grupo
que fortalece o grupo, esse grupo fica forte, ganha força. Você está falando sobre a mídia, né, sobre registro, isso é importante para a gente, tá bom? Beijo, tchau, gente. Sara, então é isso. Você falou muito da comunicação, da mídia, né? Inclusive sua pesquisa, né? Mesmo o que resultou na a sua pesquisa, né? Seu projeto de pesquisa foi trazer essa relação da comunicação, né? Isso. É isso. Eu tinha algo assim, mas eu não consigo elaborar agora no momento. Mas eu agradeço, é isso. No final das contas, eu agradeço. Queria que você estivesse aqui junto da gente, mais próximo, mas estamos com a tecnologia hoje, né? É possível Olha da aí, gente... Pois é, e no final deu tudo certo. Sim. Mas Sim. vai ser um prazer, uma próxima vez, quem sabe? Você sabe que eu tomei com o tempo aqui limitado e dificultou. Pois é, e eu creio que cada vez mais a gente tem que trazer a tecnologia, a comunicação como um todo, ao nosso favor de representatividade, de visibilidade, de temas que querem acabar com eles. A gente tem que estar atento nessa questão do que é a necropolítica dentro das culturas, sobretudo, dentro dos nossos jovens, acabar com todo aquele que vai... A necropolítica faz parte de acabar com tudo, mas acabar mesmo, sabe? Com tudo o que vai contra a um privilégio colonizador que está presente até hoje no capitalismo selvagem e de consumismo acirrado, que, infelizmente, a grande mídia, a comunicação, ainda é mantenedora, né? A gente tem que estar atenta disso e ir fazendo os nossos vídeos, colocando nos blogs, trabalhando como vocês estão trabalhando, vocês estão de parabéns, e exigir sempre aí, correr atrás, ficar atento no que está acontecendo. A internet não pode ser terra de ninguém, né? A gente tem que correr atrás de leis mesmo, e a gente tem que exigir visibilidade mesmo, e abrir o nosso olhar. Eu acho que eu coloco um último slide que fica bem claro isso, abrir o nosso olhar, o nosso corpo, eu gosto muito dessa palavra, imersão e conexão, você imergir e se conectar com tudo que está aí, sabe? Tudo tem o seu valor. Nós temos culturas maravilhosas, ancestrais. Nós fizemos uma assessoria num trabalho de um filme que também não sei se está na mídia, mas eu vou já sugerir para vocês, que é o vídeo A Viagem... Nossa, acabei de esquecendo agora, mas eu fui lembrar do mesmo, depois eu passo. A Viagem... Foi da comunidade quilombola de Vargem Alegre, Pedra Branca. E aí, como que veio todo um resgate daquela comunidade, como que veio toda uma dinâmica, uma vitalidade, e a comunidade emergiu nisso, se expandiu, e hoje tem um grupo de Caxambu que representa a comunidade, sabe? É a Viagem do Seu Arlindo. Quando tiver disposto na internet, podem buscar. Acredito que tem reportagens sobre, foi dentro do projeto Revelando os Brasis. Então, é isso, a gente tem que trazer a comunicação como um todo e entender que todos nós somos potentes comunicadores, né? Todos nós temos o nosso corpo mídia que fala, que nos representa. Temos que trazer tudo junto e dar visibilidade a quem precisa, né? É muito necessário. O nosso país está muito violento. As nossas cidades, o nosso estado, nós precisamos levar diretamente uma educação, um trabalho, uma educação decolonial, uma educação antirracista, uma educação que inclui, sabe? Nós precisamos urgentemente, são a partir desses trabalhos, o trabalho que a gente se
predispõe a fazer o trabalho do Corpo Rio, do Heber. Eu sei que Heber tem um trabalho excelente na educação. As meninas do Caxambu, do Horizonte, eu sou apaixonada pelo trabalho delas, a oportunidade que eu tenho delas, né? Que agora a gente fala ali que é a mulherada que toma conta, né? Tem uma música que eu mais gosto, como que é? Se não tiver mulher bonita, né, Zina? Não é? Como que é a música do Caxambu? Tá bom, tem que ter mulher no meio. Tem que ter um... Fala aí. Canta aí. Siriema é bicho feio, tem caatinga no joelho, Caxambu para ficar bom tem que ter mulher no meio. É isso, essa daí eu não me esqueço. Nós temos que se bem trazer o lado do feminino, né, presente também. E é isso, gente. E que sigamos nessa linha mesmo. Eu que agradeço muito.